Estamos aqui de novo com o Trocando em Miúdos podcast, dessa vez trazendo um assunto bem polêmico que está tomando conta da cidade de São Paulo, na verdade. São Paulo está sendo demolida e com ela muitas lembranças, empresas que estão sendo prejudicadas. Obviamente sempre cria ambientes novos, mas a gente não sabe se esses prédios que estão atormentando a vida do paulistano vão inclusive ser ocupados. E para trazer uma das histórias, porque ele vai contar da vida, vai contar de tudo, mas uma dessas histórias que neste momento fazem parte do dia a dia da cidade de São Paulo, eu trouxe aqui Ivan Santinho, um chefe banqueteiro, super respeitado, premiado, queridíssimo, que faz o melhor bolo de chocolate do planeta. Bem-vindo, Ivan. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. É Obrigado muito pelo bom. carinho e pelo elogio do bolo. O bolo 4 chocolates, não é isso? Vão 3 chocolates diferentes. Mas é uma glória esse bolo de vocês. Aí Bem pouquinha farinha também, é quase uma terrine de chocolate. Nossa, impressionante, viu? Ainda bem que eu não sei fazer, porque assim eu só compro de você. Na verdade, eu ganhei. Bom, Ivan, conta pra gente em um resumo onde você tem o seu restaurante e a Lacura, que é a sua rotisserie e sua cozinha de banquete, né? E o que aconteceu lá? Bom, a Lacura ocupa um imóvel na Vila Madalena, um imóvel muito antigo. Vila Beatriz, né? Vila Beatriz, na verdade, né? Que é um cantinho especial da Vila Madalena. Exato. E é uma rua mista, né? Permitida, a gente tem todas as licenças desde o início. E a gente ocupa um imóvel muito especial ali. Tinha como se fosse uma vilinha embaixo, né? Eram várias casas, né? Uma coisa Várias muito comum casinhas, na Vila muito Beatriz, é comum. uma casa na frente e várias outras vai descendo degrau e vai chegando várias casas. Muito comum. E esse perfil também de imóvel fez parte Da cultura. tanto da cultura, mas também dessa degradação que vem acontecendo, porque conforme foi, né, Se a pessoa não toma conta, vira um... e conforme foi ficando cada vez mais caro, mais difícil, muitas vezes os lugares que eram bem limitados, assim, tinham várias limitações, às vezes até compartilhavam banheiros, tinham valores altos, assim, então nem é que mais a pessoa precisava morar próximo, tem toda essa questão da Grande São Paulo. Então, eu acho que esses imóveis já fazem parte dessa mudança, né, que vem acontecendo. E ali moravam 12 famílias e a gente começou em cima, só com uma rotisserie, na época eu já fazia alguns eventos, 4, 6 por mês, mas eu não tinha uma constância para ter uma equipe parada, então a gente fez ali uma lojinha que abriu uma semana antes da pandemia começar, do isolamento. Então a gente deu muito certo para a parte de rotisserie, porque a gente abriu pensando já nisso, por sorte, a gente nem imaginava que viria, né? Mas quando deu muito certo essa parte, os eventos pararam completamente. Quando os eventos voltaram, a gente foi ganhando força junto com a rotisserie e a gente acabou ocupando todo esse imóvel. Então, de forma super amigável, as famílias que foram saindo aos poucos, a gente pegava. Eu fiquei com muitos meses assim com uma parte parada do imóvel, pensando ali no futuro. Então, sempre que saía, o proprietário me avisava, era o mesmo proprietário de todas essas casinhas. E aí a gente ocupou há 3 anos atrás todo o imóvel. E aí a gente... Que é um charme, né? É um Agora charme. é um charme. É uma casa em cima com uma escada e um quintal delicioso. E o trabalho que a gente fez ali faz parte do conceito de marca mesmo da Lacura, né? De restauro, de carinho, de cuidado, de afeto. Então a gente teve um carinho muito grande com tudo que foi colocado ali, com todos os materiais, com todos... Eu trouxe 2 caminhões da Bahia de coisas que eu e um amigo, né, o Gustavo, que fez o projeto todo ali, a gente garimpou dirigindo o carro, assim, no Recôncavo Baiano. A gente tem ali uma farmácia, um móvel que foi a vitrine de uma das primeiras farmácias do Recôncavo Baiano. Então, assim,
que é Tudo ali linda. tinha muito, E o tem ainda banheiro é o muito. maior charme. Super. Cada cantinho ali é muito especial. E a gente fez esse restauro ali do imóvel aos poucos, tanto ocupando a nossa parte estrutural, porque hoje ali a gente tem a cozinha de produção, é, onde a gente tem câmera fria, câmera congelada, o escritório de eventos, confeitaria. Então a gente foi ocupando esse imóvel e por último veio o quintal, que foi esse espaço para receber as pessoas que muitas vezes a gente só abre de final de semana como restaurante, porque ele é um espaço para receber de todas as formas, eventos, celebrações. É um espaço criado para. Parece mesmo que a gente está no quintal, é o quintal da Lacura, é o quintal da nossa casa. E e aí a gente teve uma, assim, todo mundo que monta um negócio hoje em São Paulo já se preocupa, né? Com o que vai acontecer com a sua Em torno, vizinhança em torno. e se vai vir um prédio e subir em cima de você e te atropelar, porque eles são muito grandes e muito fortes e realmente é uma coisa que não existe, é, não existe, não é desleal a disputa, né? Deveria, se a gente tivesse representantes que pensam na população dentro da Câmara, né? É. Talvez eles pensassem um pouquinho mais antes de liberar alguns lugares. Porque eu acho que todo mundo é a favor da evolução, Claro, todo mundo é a favor do progresso, mas de uma forma gentil, de uma forma educada, de uma forma que preserve a cultura do lugar, que mantenha o que faz a característica do lugar, né? Então, muitas vezes, é, o comércio local cria todo um ambiente ali da rua, a rua fica um charme, aí a rua valoriza e vem os prédios, constroem uma coisa super, né? nada a ver, Assim, né? fora da realidade local, assim, sem nem entender. Muitas vezes nem sabe ainda qual é o público que vai comprar. Às vezes é para locação temporária É. de turismo. Às Então, vezes é só assim, para investidor, né? investidor. Então, assim, eu até. Eu sou leigo nessa parte de investimentos, mas eu vejo tanta gente investir em Airbnb, essa história assim toda, né? Eu acho muito complicado esse investimento todo imobiliário. Será que para onde está Será que vale indo, a né? pena mesmo? Mas enfim, eu acho que o mais importante não é essa disputa, porque eu sou a favor do progresso. Agora, a gente não pode passar por cima, né, dos Bom, nossos agora conta princípios e o tudo drama mais. como aconteceu. O que que aconteceu? Na verdade, caiu um muro. Na verdade, o muro não caiu, né? O muro foi derrubado. A gente. E não foi de um dia para noite, não foi de uma forma assim como. Até agradeço o espaço aqui de contar, né, com mais calma, porque é, hoje ainda está na justiça toda essa questão, a gente ainda não tem uma solução. Infelizmente eu não posso, né, contar um final feliz dessa história, mas assim, Mas vai ser, Ivan. tem que ser. Eu acho que tem que ser porque a Lacura nasceu para cuidar das pessoas, para fazer. O nosso propósito é esse e a forma como aconteceu toda a repercussão, todo o carinho, isso deu uma força para nós que é maior do que um muro, maior do que um prejuízo, que muitas vezes os restaurantes estão infelizmente acostumados a amargar, né? É muito difícil, o nosso setor é uma batalha muito dura assim, né? Então veio a pandemia, tem tanta gente ainda se recuperando da pandemia, né? Mas conta como é que foi. Bom, basicamente, começou um papo muito amigável, muito bacana. E de que, olha, a gente. Ali na nossa vizinhança ali tinham várias casas que há mais de uma ou duas décadas que já não tinha nenhum tipo de manutenção porque esperavam ser vendidas. Inclusive, quando eu cheguei ali, o proprietário do meu imóvel não tinha muito interesse em alugar para comercial, porque ele tinha já a Uma pretensão de fazer ilusão, né? parte desse lote Desse todo movimento que aí. subiria um prédio. Mas eu fui convencendo ele aos poucos, mostrando para ele, né, quanto vale um imóvel daquele, quanto, né, quanto é importante, até mesmo, né, comparando as condições dele, falando, senhor Rubens, será que o senhor precisa mesmo se desfazer deste imóvel? Que olha tudo que a gente está fazendo aqui, né, nesse imóvel e tudo mais. Então, hoje é o contrário, hoje ele tem um carinho muito grande e não venderia de jeito nenhum, mas fazia parte dessa ideia. E as casas no entorno eram casas bem degradadas mesmo. E quando a incorporadora comprou,
o papo foi super amistoso, de olha, a gente vai precisar retirar esse muro que faz... Era um muro que fazia divisa, que diz a história dos proprietários, né? O proprietário das casas. Era uma família que era dona de todas as casas. O proprietário das casas e o proprietário nosso, a história é que um cedeu o terreno e o outro construiu o muro. Duas Um famílias muro comum portuguesas para os que era dois. muito comum ali na Vila Sim, Beatriz, na região. muito comum. E era um muro comum para os dois, um muro muito largo, muito sólido, lindo, espetacular, assim, para quem gosta de, né, de arte. Para mim, aquele muro era uma arte, porque era uma amarração de tijolinhos muito especial, assim, não era aquele tijolinho aparente e simples. Ele era coberto de reboco. Então eu fiz com autorização da família proprietária antes, muito antes da venda, né, para o edifício, olha, a gente vai descascar para deixar o tijolinho, mas a gente vai fazer um tratamento de impermeabilização para não ter perigo. A família topou, tudo certo. E a gente tinha aquele muro compartilhado, lindo, com um projeto de paisagismo incrível da Renata Tille, que é uma das maiores paisagistas do Brasil. Então, assim, ter um jardim da Renata Tille na Vila Beatriz também é um patrimônio que a obra estava ferindo, né? Demolindo da forma como fez. Então, assim, isso tudo foi argumentado, né? Assim, a gente tinha um carinho muito grande por tudo que envolvia, não era simplesmente um muro, subir um muro. Então, de primeira a gente tentou, olha, será que precisa mesmo tirar o muro? E aí, a partir do momento que os engenheiros deles sempre falaram, olha, o muro precisa tirar por questão de segurança, a gente aceitou e o papo era super amistoso de que vocês vão escolher o acabamento e tá tudo tranquilo e tal. Até um designer de imóvel querido, cliente e amigo nosso, foi lá uma vez e falou pra mim, olha, cuidado, isso aí você vai se ferrar muito. Que história é essa? Eles vão... Porque eu Derrumado. contei pra eles, eu falei, nossa, eles vão tirar e eu vou escolher o acabamento e vai ser ótimo. E ele falou pra mim, falou, nossa, mas você vai se ferrar muito, você tá muito enganado. Eu fiquei chocado, assim, sabe? Você falou, nossa, Quando a mas gente que fecha o pessoa restaurante pessimista. e chega em casa, assim, com as memórias, eu fiquei, nossa, meu Deus, mas como ele foi pessimista e ele tava certo, né? Porque ele já passou por muitos processos com as lojas que ele montou por São Paulo e já viveu isso. Então, assim, aí o papo foi mudando. Então, olha, então beleza, a gente vai aceitar, legal, a gente vai escolher o acabamento, que incrível, ótimo. Como que vai ser? Ah, então a obra vai durar 3 meses e enquanto isso a gente vai colocar um tapume que avança 5 centímetros e esse tapume vocês podem escolher o acabamento do tapume e vai ficar 3 meses. Legal. Aí o tapume foi mudando, aí veio o projeto do tapume, né? Um escopinho de como seria o tapume. Até tinha, assim, um adesivo de tijolinho para colocar no tapume. O que para mim mostra, assim, até nisso mostra uma falta de sensibilidade né, de um projeto que trabalha com profissionais tão incríveis e respeitados, né, da arquitetura, do paisagismo, no projeto mesmo do prédio. Não ter a sensibilidade de falar, olha o jardim que a gente vai destruir, o muro, e vamos colocar um adesivo de tijolinho, né? Então até nisso mostra a falta de cuidado mesmo com o De bairro que eles estão cuidado com a chegando. comunidade, né? Exatamente, com o que existe, né? É, Com o que eles estão entrando, assim. É como você chegar, sei lá, numa festa que você não foi convidado e querer aparecer, trocar a música, fazer, né? Eu vejo um pouco dessa gente que tá na nossa área, eu acho que eu vejo muito assim, né? Em vez de você chegar pianinho. entendendo como é, conhecendo as pessoas, conquistando, né? Pra depois sugerir uma música pra tocar, Não, né? e respeitando a herança que tem ali, né? Exatamente, que inclusive eles usaram de alguma forma, porque tinha nos folhetos deles falando da lacura, do privilégio que era ter um restaurante com uma Restaurante. lacura do lado. Fizeram eventos dentro do nosso, porque ali era um espaço de eventos também, além de restaurante. Então a gente teve eventos deles ali dentro, eles foram nossos clientes como eventos. Então, assim, é, é uma falta de sensibilidade, eu acho, assim, né? Porque, beleza, vamos ter que tirar o muro, agora vamos fazer da melhor forma, minimizar ao máximo, né? Então, o que aconteceu? Aí foi mudando. Esse tapume que era 5 centímetros, ele foi para 14, depois foi para 11 meses, 14 meses, 27 centímetros, foi mudando tudo. E eu falei, mas gente, eu tenho ali no quintal 4 metros de largura. Como que eu vou tirar 20, 30 20, 30 centímetros. centímetros e tapumar de fora a fora? Você vai num restaurante. Eu adoro comer na E fora o pó, calçada né? em São Fora o Paulo, pó. mas assim, você vai comer do lado de um tapume, de uma obra, assim, isso por 14 meses. E aí nisso que começou a desandar o papo. E aí
Aí a partir disso virou uma coisa assim, né? Parece assim, eu não, sabe como pessoa que quer jogar xadrez? É tão difícil jogar xadrez, né? A gente acha que é simples ali, mas. E pra mim, gente, tá tudo bem, né? A justiça vai garantir a segurança e a E a tranquilidade ordem. de tudo, né? E foi muito diferente do que a gente imaginava. Continua na justiça sem nenhum tipo de acordo. E a forma que foi demolido o muro, eles conseguiram uma liminar. A liminar dizia que, né, que então eles mesmos pediam para levantar o tapume por segurança. E eu não entendo muito dessa parte técnica, mas eu acredito que para eles subirem o muro deles, Precisa disso. precisa do tapume. Se o tapume tá no terreno deles, o muro deles acaba ficando Na recuado. Eu não verdade, sei né, muito Ivan, você bem. não deveria. Eles têm que construir apesar do seu muro. É, Ele é não que o pode muro, demolir um é muro. que o muro tá no terreno deles. Isso nunca foi contestado. Ah, tá lá, então não estava O no muro seu. não é uma questão de que o muro. A gente nunca contestou a propriedade do muro. Isso nunca foi contestado em nenhum momento. Só que para eles tirarem o muro deles, precisava parar a operação de um restaurante. Acontecia um transtorno muito grande e existe toda uma questão de segurança técnica, né? E que inclusive eles argumentaram isso judicialmente para conseguir eliminar. Então a liminar falava para construir o tapume no meu restaurante, derrubar o muro deles e depois construir o muro deles no prazo. Então provavelmente, se não tivesse acontecido da forma como aconteceu, talvez eu teria hoje um tapume lá dentro do meu restaurante. Mas como que eles seguiram? Eu também, assim, né, sou muito leigo nessa parte jurídica, mas eu falava para os advogados, né, a gente não pode fazer nada com essa liminar, porque eles estavam derrubando o muro. A gente recebeu na quarta-feira o aviso da liminar e era um feriado. Na sexta, acho que recebeu na quinta, alguma coisa assim. E aí eles não responderam. A gente falou, tá bom, mas quando que vai começar? Vocês têm um cronograma dessa obra? Que dia que coloca o tapume? Quando que a gente tira os móveis? Pra gente entender, porque era o salão do restaurante, o muro, né? E não houve resposta nenhuma. E a resposta ficou assim, em um silêncio. Aí chegou segunda-feira, 11h30 da manhã, eu recebi uma ligação, estão demolindo. Eu falei, mas como estão demolindo, né? Porque e o tapume e tudo? E os seus móveis? Você não tirou, você não fez Não, nada. eu tenho cenas assim, eu me emociono de falar, porque eu tenho cenas de funcionários embaixo do muro, que tinha 7 metros de altura. Um muro de quase 50 centímetros de largura. E isso sendo demolido com meus funcionários embaixo, tirando equipamentos, assim. Gente, que E absurdo. que demonstra até o desespero, porque assim, não é racional você tá tirando uma caixa de som enquanto tá caindo algo né, em cima da gente. Mas é tão desesperador, né? E a gente que tá ali trabalhando assim durante a semana fica até com a voz embargada, assim. É Então para foi ficar, uma porque eu coisa. também fico. Eu vi como é que ficou. Foi É uma uma coisa coisa assim, absurda Então o muro começou a cair de uma forma até que tranquila, porque era um funcionário sem nenhum tipo de equipamento. deles. Nenhum tipo de equipamento, amarração, nada. Em cima do muro, porque o muro era largo, com uma picareta derrubando e caindo coisa para um lado e para o outro. E a gente começou a avisar a advogada deles, falando: olha o que está acontecendo. A advogada deles dizendo: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, deixa eu entrar em contato e tal. Aí as próximas medidas foram colocar equipamentos de proteção neles, porque nisso, assim, era até um flagrante maior do absurdo todo que estava acontecendo. Porque. E o argumento de que precisava do tapume? Então por que que não foi colocado o tapume antes de Antes ser feito de tudo derrubar. isso? Porque para colocar o tapume a gente teria tirado os móveis, teria feito tudo, as nossas luminárias. A gente tem um projeto de luminária lá que não é só um investimento de alto custo. Para instalar a altura, tem várias dificuldades técnicas. Ela tem uma porosidade que acumulou essa Bom, poeira da demolição então assim, foi tudo da pior forma, né? Imagina, você começar a cair o teto sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum WhatsApp, sem nenhum e-mail, nada. mas é uma falta de respeito absoluta, né? Eu não sei dizer o motivo disso, assim, eu não sei dizer se isso é uma questão. Eu não acho que é uma questão técnica de engenharia, Talvez porque seja ética e moral, eu né? acho que talvez possa ser uma coisa de conseguir
tirar o muro rápido e acabar com o mérito do processo, da razão, da história toda, assim, né? Sim. Então, depois que acabou o muro, o que acontece, né? E É, aí e seguiu, agora? e é o que aconteceu, seguiu. E aí o papo, assim, a gente teve uma repercussão muito grande, principalmente dentro da gastronomia, assim, porque eu acho que quem é da área sabe o que é, que não é só um muro, porque caiu o muro da casa de alguém, todo mundo vai se solidarizar. Mas assim, cai o muro de um restaurante dessa forma, para interromper o trabalho de tantas pessoas. É uma cadeia Parar de tão faturar, grande. porque você parou de faturar por quanto tempo? Eu fiquei sem faturar 5 meses e meio. E será que essas pessoas têm ideia do que significa isso, prejuízo? Eles fizeram 3 eventos dentro do meu restaurante. Eles têm noção quanto custa 3 diárias do restaurante. Sabem muito bem. Então, assim. é, E é isso, assim, né? Depois, como teve essa comoção muito grande, no momento eles, né, não tentaram falar que se mostrar dispostos a um acordo, mas assim que passou a comoção, eles já voltaram no papo de que não tem acordo nenhum. Não houve nenhum tipo de. Eu não recebi nenhuma faxina, nenhum. Nada. Nada de consolo, de apoio, de ajuda, de nada. Tanto na hora da demolição como agora na reabertura. É, o muro que a gente subiu, aonde a gente conseguiu subir, porque é um barranco lá pra garagem deles e tal. Então, assim, são Você muitas teve que dificuldades, levantar. são muitas Você que teve dificuldades. que levantar um muro, então. Eu que tive que levantar o muro usando as colunas que a gente já tinha, que eram colunas internas e desprendidas desse muro inicial e que foi demolido. E aí a gente usou essas colunas para fazer a sustentação e ali a gente conseguiu fazer um muro, que é um muro alto, né, de 6 metros, quase 7 metros. Bom, mas agora, digamos, você está com esse processo correndo. Agora tá o processo correndo, eu espero que, né, assim, ó, foi tantos absurdos que aconteceram ali que eu espero que seja reconhecido alguns pelo menos, porque a gente teve uma retroescavadeira entrando dentro, com a pá da Com a retroescavadeira pá. dentro do nosso imóvel e puxando pra fora, assim. Não Como é pode um possível que negócio isso seja desse, legal, gente? não é Sem possível que avisar isso vocês? seja a forma segura e o procedimento correto que os órgãos competentes Deixariam. deixariam. Então é isso que a gente está tentando provar, tem toda uma questão, Você tem né? fotos, tudo? A gente tem foto, vídeo, tudo. A gente, na hora da demolição, depois da forma como a gente continua, eles romperam a nossa tubulação de gás. Nossa, Ficou vazando gás de uma forma muito perigosa. perigosa por muito tempo ali. É, No dia eu tinha 4 eventos acontecendo. Um evento era para uma marca de carro super especial e assim, um evento mega importante que eu deveria estar lá e eu tava ali naquela situação tentando conter o vazamento de gás e foi um pesadelo, foi Mas assim, qual é a foi um construtora? pesadelo. A construtora é a Inca, Inca. Inca. Inca, nós estamos de olho em você, viu? Ah. E, E e a foi incorporadora é ela a que Toca fez tudo isso. 55. O quê? Eu não sei dizer quem que é responsável por cada O processo, que você porque falou? tem Eu a falei, incorporadora é outra, é a Toca 55. toca 55. Eu não sei dizer quem é responsável por cada processo. A Mas os dois gente, foram processados, foram na chamados. verdade, eles processaram a gente. Não posso acreditar. Sim, foram Como eles que assim? processaram a gente primeiro. Enquanto existia a tratativa que eles diziam de acordo, que eles falam que estavam oferecendo um muro para nós. Depois que a gente não aceitou o tapume, eles deram uma solução de um muro de placa cimentícia, que é como se fosse um drywall mais resistente. Que dependendo do acabamento serve, mas não é que era um muro, porque um restaurante precisa de isolamento térmico, acústico, precisa de Precisa de segurança, acima de beleza tudo. também. Beleza, né? Obviamente, beleza. Então, assim, houve essa negociação, eles colocaram a possibilidade, né? Porque eu falei, olha, quanto tempo vai precisar parar para fazer isso? Ah, um mês. Esse um mês eu tava fazendo um evento para COP30, imenso no Rio de Janeiro, o maior evento da minha carreira. E eu ia parar a minha operação ali na minha cozinha no momento desse evento.
Imagina Mas eles a não podem fazer dificuldade. isso, né? Mas eles precisavam naquele momento, e eles se colocaram à disposição de arcar com esse custo. Então a gente fez o orçamento de cozinha, de aluguel de cozinha, da movimentação de toda essa estrutura, para eles fazerem no prazo que eles precisavam para a obra, e a gente sair e parar o restaurante. Então assim, eles se colocaram à disposição, olha, a gente vai pagar os custos do restaurante parado, a gente vai pagar isso, vai pagar a reforma. Aí eu sugeri que fosse colocado que, né, olha, esse jardim maravilhoso da Renata Tiri vai morrer. Então a gente vai colocar um jardim vertical que dias depois a gente já consegue instalar ele verde e bonito, mas tem um custo altíssimo. Não, coloque na planilha. Então a gente foi colocando na planilha tudo que foi sugerido. Eu até sugeri um teto que hoje estaria me protegendo da obra. Hoje eu não posso abrir enquanto a obra está funcionando. Não posso. Eu só posso funcionar ou à De fim de noite semana. ou de fim de semana. E mesmo assim, de fim de semana, a obra segue. Então, eu te sugeri que colocasse um teto acústico, aí um ar-condicionado. Então, assim, obviamente que tudo isso tem um custo. Mas eles se colocaram à disposição Mas não de rolou. entender esse custo. A gente fez uma planilha e depois eles usaram essa planilha para dizer que a gente estava extorquindo. Nossa. Mas assim, não é que eles voltaram com essa planilha, porque a gente colocou uma planilha com todas as linhas de cada coisa. Então eles poderiam ter falado, olha, Isso aqui sim, isso aqui isso não. aqui não, isso aqui a gente faz, essa aqui é nossa, a gente é empresa de construção. É. Então, poderia tudo isso, mas não. Eles usaram isso e aí eles entraram primeiramente com uma ação contra nós, falando que a gente usava o muro indevidamente. E uma coisa que eu acho assim, eu acho pior e eu acho assim até é até difícil de entender assim, né? Porque as casas todas que existiam ali existe um declive muito grande, né? Que é característico da Vila Beatriz. E as casas que existiam ali foram arrancadas de uma forma também super Horrorosa. abrupta, assim. E quando essas casas foram arrancadas, as tubulações que passavam por ali, eles romperam todas. Mas assim, Mas sem eu cuidado. leigo, nem pensei nada sobre isso, porque 90% do meu imóvel despeja para frente. E tem o banheiro do escritório e um ralo do fundo que pega água da chuva ainda, despejava para baixo de uma casa e saía lá embaixo, porque ali tem até uma limitação de 8 andares para esse prédio, justamente por ser em cima de um afluente. E aí eles não avisaram a gente, olha, tá rompido o cano de vocês. Porque esse cano passava muito embaixo lá das casas. Não, eles depois, no processo, eles colocaram que a gente estava usando o muro deles indevidamente e que a gente despejava esgoto em céu aberto. Nossa. E a gente ficou sabendo através do processo deles de que existia esse cano rompido. E a gente estava com problema mesmo, vendo muita aparição de mosca. A gente tem um controle muito eficiente com uma empresa grande que faz um controle semanal de praga e a gente estava muito atento com as moscas, porque não é normal ter tanta mosca. E aí a gente descobriu que era disso, e eles nem avisaram. Então eles usaram isso Eles que fizeram. como uma eles coisa no processo, assim, né? Eu acho que é normal romper, mas tem que ser feito alguma coisa, mesmo que seja responsabilidade nossa, deveria ter sido avisado, né? Não, então a gente recebeu assim um oficial de justiça. Foi até engraçado que o oficial de justiça falou pra mim assim: você que é o dono? Você que é o Ivan? Ele falou, cara, sabe por que eu tô aqui? Porque existe muita gente tal no mundo. Porque, olha, eu tô vendo aqui, porque ele teve que me esperar um tempo. Eu tava numa reunião online e eu nem sabia que era um oficial de justiça. Tava lá me esperando. E ele ficou olhando ali, analisando. Ele falou, cara, isso aqui é simples. Você vai pegar um advogado, avisa o juiz, ó, porque você não tá usando o muro dele. Porque, assim, a nossa estrutura não usava o muro dele. Existia para vedação, existia ali uma coisa. E a gente tinha descascado por causa da questão estética, que era um comum acordo com a família anterior e tal, que estava disposta, inclusive, a gente está disposto a, a- Mas foi tudo de uma forma assim, eu acho que se você me chamar para fazer um casamento, eu vou te entregar, vou te poupar de vários problemas e várias questões, assim, uma festa, porque é isso que eu que sou você profissional. Eles são profissionais em fazer obra, então acho que a forma como eles conduzem a situação deixa a gente muito, Não, mas muito mas veja, impotente, assim, não é sabe? aceitável isso. E outra, gente, a gente mora numa cidade cosmopolita, as pessoas têm que dialogar.
todo mundo vive aqui, não é possível. Não é Sim. possível uma construtora poder agir dessa maneira. É Não. inaceitável isso. Então a gente espera que a justiça te ajude. Agora, Sim. você conseguiu retomar os negócios. O prejuízo foi alto. Ai, o prejuízo foi alto, foi cerca de R$ 700 mil. Isso assim, de faturamento. Você teve que pegar dinheiro emprestado para retomar? Eu tive que fazer vários tipos de manobra. O fluxo de caixa que eu tinha Dançou? dançou. A gente tem essa coisa assim, né, dos 5 anos da empresa, né, de a empresa passar por esses 5 anos. E eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. E eu lembro de ser um ano que eu tava muito assim, né, pô, a gente tá conseguindo ter um caixa, né, são muitos funcionários, são muitos custos que envolvem uma Quantos operação funcionários daquela. você tem hoje? Hoje eu tenho quase 30 funcionários. Na época É era muito bastante. parecido com isso, a gente... E você tinha acabado de inaugurar o quintal. O quintal já funcionava de feijoada aos sábados, depois eu fui abrindo aos domingos, porque ele era para evento. Então, assim, meu negócio, minha paixão é receber. E eu gostava, eu sempre quis receber, servir as comidas da rotisserie, os pratos que a gente faz ali, ou até mesmo os dos eventos, no nosso espaço, assim, servindo da nossa maneira. E aí foi crescendo, foi nascendo aos poucos, né? A gente tinha um espaço lindo, pronto para evento. E aí a gente foi abrindo primeiro como feijoada aos sábados, depois à la carte ao domingo, depois a gente começou a abrir sexta. E até isso existe uma dificuldade que poucas pessoas, né, têm ciência, né? Só a gente que é da área, a dificuldade que é de engrenar um restaurante, de emplacar um menu, de De acertar, de ter uma colocar clientela que tudo. não falte, né? Que não te deixe na mão. Exatamente. É, não só isso, né? O restaurante, ele é, ele é composto de vários núcleos, né? De várias Camadas. camadas. E cada camada compõe uma parte da personalidade ou um traço do preço, do menu, de várias questões, né? Então isso engloba o cliente, o fornecedor, né? Os funcionários, os vizinhos, às vezes o proprietário do imóvel, são várias pessoas que são envolvidas ali para criar esse restaurante. Então demora mesmo. Eu acho que um restaurante é muito injusto quando as pessoas vão no primeiro mês do restaurante e ficam apontando o dedo, né? Porque a gente sabe o quanto que Que demora para engrenar, né? então assim, para Então, nascer mesmo um restaurante, é, ele demora para ele demora. E estar você tem que pronto, ir né? também sentindo, tateando, né? É, O que que os clientes querem e não querem, né? nossa, a gente recalcula a rota o tempo todo. Pois é. O tempo todo. E esse recalcular a rota é investimento, investimento financeiro, investimento de tempo, investimento psicológico, né? Então tudo isso é difícil de calcular agora, né? Num processo. Mas Então, eu já estou sentindo que você está mais um sorrisinho no rosto, porque eu vi você bem triste. é. Com razão, Eu né? acho que Mas o fato da gente estar aberto dá uma já é um alívio alegria. muito grande, assim, né? Porque a nossa operação continuou naquele imóvel com aquilo daquela forma. Então acho que isso Mas os foi clientes foram. machucando muito a gente. É, A rotisserie continuou ali em cima, os eventos continuaram acontecendo na cozinha de produção ali embaixo, mas, né, aquela coisa da gente chegar ali e ver e Aquela sentir tristeza. isso, por mais que a gente não. Na primeira semana só falava disso, né? E todos os tipos de emoções a gente viveu ali juntos, todos. Mas com o tempo, vai se acostumando com aquilo ali fechado, empoeirado, parado. E é uma coisa Que vai dando um difícil baixo mesmo. astral. É uma coisa difícil mesmo de lidar. E a dificuldade, né? eu- eu- pessoas muito próximas, assim, falavam pra mim assim, mas pô, você faz tantas coisas, né? Você faz lá no evento da COP do Rio, a gente serviu 1.500 pessoas, café da manhã, coffee break, almoço, coffee break, jantar. E a gente fez isso no Museu de Arte Moderna do Rio, subindo tudo, hidráulica, elétrica, todas as paredes, tudo foi construído do zero. Vocês que fizeram. A gente fez todo o projeto junto com a agência de Londres. Então, assim, foi um projeto incrível. Na mesma época que eu estava vivendo isso, eu estava passando essa situação do muro. Então, é um paradoxo mesmo, né, pessoal? Eu ouvi muitas pessoas falarem, mas Ivan, por que você não sobe o muro e reabre amanhã? É. Porque eu construí o muro em 10 dias. E
Mas é Mas que é aquilo tudo te isso. abalou, Mas é que não? não é só isso, não é só o abalo. O abalo, sem dúvida alguma, eu acho que é Te o paralisa de certa principal. Sem maneira. dúvida alguma, mas eu acho que o mais difícil é toda essa engrenagem, sabe? Colocar de volta tudo isso. São muitos detalhes da operação que você precisa depois reajustar. Não é uma luz que você acende e, ó, Volta. vamos voltar a funcionar, Não, mas eu entendeu? acho que eu acho, Ivan, pelo que eu vi lá, então a sua equipe é muito legal. É até importante dizer isso, né? É uma feijoada super alegre que serve ali de sábado. O pessoal, a brigada é super atenciosa, jovem, alegre e tal. Mas eu fui lá quando estava fechado, eu achei que já tinha, estava aberto, né? Pode pôr tudo certo. E eu cheguei lá e tinha uma pessoa na rotisserie. Triste, estava todo mundo triste. É, Essa tristeza abala os sem negócios. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque o Então, restaurante é toda essa atmosfera. é, Então eu tive fornecedores abalados é. com a situação. Porque ele chega lá e vê isso e fala, É, bom, é horrível, assim. Tem o meu fornecedor de saco a vácuo é um senhor muito querido que muitas pessoas conhecem aí na gastronomia. Ele vai com o carro dele entregar o saco toda semana. Nossa, ele várias vezes se emocionou ali, várias pessoas, vários clientes se emocionaram ali, de realmente chorar com a gente, assim. agora existe Porque aí, o Ivan, uma coisa que eu acho que no Brasil, sobretudo em São Paulo, né, que é uma cidade onde o dinheiro fala muito alto, existe uma cultura que é inaceitável, por exemplo, na Europa. Você já imaginou se isso acontecesse em Paris, em Roma? Quer dizer, existe uma cultura do dane-se você, porque eu tenho dinheiro e eu vou levantar um prédio. ah, Esse negócio do dinheiro, que eu acho que abala as pessoas também, sabe? Fala, não é possível que essa pessoa não perceba que ela está aqui na Vila Madalena, na Vila Beatriz, onde tem uma história de casinhas pequenas e por isso que tem o charme, por isso que é atraente, por isso que as pessoas querem ir lá. Ela está pouco se lixando. sim, sim. Agora, o pior de tudo é quando os nossos representantes na Câmara não têm essa sensibilidade e liberam uma coisa dessa, ou os nossos juízes, ou as pessoas não percebem. Agora, quando essas pessoas viajam para a Europa, elas, ai, que coisa mais linda, olha que coisa. Por que será? Não é? Parece que lá a coisa de 1000 anos vale muito, né? Não, deveria E valer. aqui a gente, coisas de 10 anos a gente já tá jogando fora. Pois é. A gente precisa se conectar com as coisas que Com a têm valor, comunidade também. não só o valor, não só o valor do dinheiro, tem coisas que a gente não recupera mais, né? Um muro daquele nunca Não mais vai vai, existir na nunca Vila mais. E Beatriz. uns predinhos lindos que demoliram também aqui nos jardins. Gente, para que fazer É, isso? é. Eu acho que eu acho que tá na hora da gente se conectar com, né, a gastronomia tá num caminho tão legal, né, dessa coisa da cozinha ancestral, das nossas origens, do simples, bem feito, de valorizar a cadeia. Eu acho que a gente está precisando ir um pouco para esse caminho no urbanismo, assim, né? De se conectar porque é legal ter muita coisa moderna, mas vai ficar tudo moderno. Não dá, A né? gente vai perder tudo, né? Então, É. assim, eu acho que a cidade de São Paulo, ela, ela já está muito atrás de outras capitais do Brasil em relação à preservação do patrimônio público, né? A gente, se você for viajar para cidades muito menores, com um orçamento muito menor que o de São Paulo, tem vários projetos legais de preservação, e aqui a gente vê, você vê o Vale do Meu Anhangabaú, Deus do o céu, que que é é o isso? Vale do Deus. Anhangabaú, assim, né? Não, Assim, então, uma e era tristeza. incrível, né? Pois Até é. mesmo como um espaço de eventos, hoje ele é um espaço de eventos, mas mesmo como um espaço de eventos antes, ele era um espaço de eventos é, mais agregador, né? E a gente não. Agora a gente vai demolir aquilo ali e reconstruir um vale do Anhangabaú antigo? Não. Então eu acho que a gente precisa ir para esse Pensar antes, caminho, né? né? De valorizar mais as coisas, né? De não ser só depois que a coisa ficou hypada ou ficou. Ou aquele artista morreu, né? Então, assim.
Agora me fala um pouco do seu negócio. Então agora você retomou a feijoada. Você está com muitos eventos esse ano? Você faz coisas muito grandes. A gente faz mais de um evento por dia, na média. Como temos alguns clientes fixos, assim, né, que a gente atende semanalmente. Né? Mas é verdade que você é o cara que faz os buffets para os grandes buffets? Eu acho que eu sou o cara que Pros não fala grandes- não. Sei, para os labels, digamos, para aqueles grandes nomes. Eu acho que todo desafio, assim, sempre tem um desafio, vem pro Ivan Santinho, assim, nessa parte de eventos. Tipo qual? Como penso como foi um desafio muito legal, logo Nossa, eu no começo da assisti carreira, e assim, tava o projeto da andando e da Simone. Simone Matar, e vários eventos, assim, característicos de, às vezes eu até pego um Penso evento, como penso. como penso Como como. penso como. Explica o que que era Como penso rapidamente. como foi uma exposição de food design, um projeto muito legal da artista Simone Matar, que faz, né, várias experiências gastronômicas Gastronômicas e legais e artísticas. artísticas, e foi no Sesc Pompeia, e assim, um evento super incrível, que na época foi referência Nossa, mundial. foi A gente que muito é da legal. gastronomia sabe que no mundo poucas pessoas estavam fazendo algo naquele. A Simone realmente ela É, é muito pra frente então a minha força motriz são os eventos, é o que move, é o que a gente faz muito, é o que você eu pega mais eventos gosto. de 2 Eu mil faço evento pessoas. para, nunca fiz pra uma pessoa só, mas pra duas pessoas eu já fiz alguns. Ah, é? Geralmente são eventos especiais que eu mesmo vou cozinhar, Ah, é? Coisa romântica, assim? coisa romântica, datas E você fica lá especiais, segurando uma vela? reunião de um grande hotel que foi fechado aqui em São Paulo, assim, às vezes uma situação assim que é mais importante do que ir para um restaurante, ou precisa, não é nem só a questão da privacidade, mas de ficar mais à vontade, de ter mais tempo, né? Que vai levar bastante tempo. É, já fiz evento em barco, evento em gruta, evento em cachoeira, evento em Então você faz, todos os o seu lugares negócio é fazer que. evento. Meu negócio é fazer evento. E é o que a gente continuou, é o que manteve durante esse período fechado. Além da rotisserie, que funciona de quarta a domingo lá no mesmo ponto na Vila Madalena, Vila Beatriz. E, e agora a gente retomou o quintal para eventos durante a semana no período noturno, né, por conta dessa restrição da obra. E sábado, buffet de feijoada, que tá muito pequeno o nosso espaço lá para isso. Eu até Não, mas ó, a gostaria. feijoada é um show, hein? É A uma nossa feijoada é maravilha essa caprichada. feijoada. Ah, é uma delícia. Eu, eu, eu sou suspeito para falar porque a gente faz essa feijoada para celebrar o nosso aniversário, eu e o Ricardo. Que, para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, né? E a gente É sempre gêmeo celebra. mesmo. Eu já dei beijo em um, falava, mas eu acabei de dar beijo. Eu falei, Todo não, eu sou o mundo, outro. todo mundo já confundiu um dia, assim. Mas quando a gente tava Agora, do lado um do não, outro, a mas gente é bem diferente. agora a gente já sabe. É. E aí a gente fazia essa feijoada faz ainda para comemorar nosso aniversário. Vai 300, às vezes até mais, assim, é muita gente. E eu tenho um carinho muito grande por essa receita, porque eu fazia ela eu mesmo, assim, para toda a festa, sempre, todo ano. E hoje o Rafa cuida, né? O Rafa, meu chefe de cozinha, cuida lá brilhantemente bem e mantém o serviço todo sábado ali no quintal, e também no delivery para quem quiser pedir em casa, né? Mas você só serve, só entrega aos domingos, aos Só sábados. aos sábados, e a gente tem porções limitadas, assim, é muito comum acabar, muito comum mesmo. Às vezes até no restaurante a gente, mesmo tendo lugar tendo Você mesa ainda, fala a que gente ainda não aceita, porque vai a gente tem um faltar. limite ali de porções que a gente atende Mas não vale a pena atender mais, fazer mais? Eu acho que com a estrutura que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer mais mantendo a qualidade, sabe? A gente precisa segurar um pouquinho o passo. Mas no domingo você abre como restaurante. Domingo eu abro como restaurante à la carte, e aí tem alguns pratos da rotisserie e outros pratos que são criações ali pro quintal Quais mesmo. são os hits de vendas da sua rotisserie? Olha, feijoada, né? Campeã, eu acho que vende muito. Paleta de cordeiro, é, a gente usa um cordeiro muito especial, e é um hit que a gente vende assim, tanto nos eventos, na rotisserie, ali no quintal.
arroz de pato, as massas do Gui, O que arroz é o de nosso pato também é masseiro que manda muito maravilhoso. bem. O... o que eu gosto da Lacura é que a gente tem ali pratos para você comer sozinho à noite, rapidinho no sofá, né? As massas, lasanha, até um galetinho. E a E gente tem os pratos de festa também, né? Se você vai receber, celebrar, então tem uma entradinha, um vinagrete de polvo, um arroz de pato, dá para você fazer um jantar bacana, comprando como se você rápido ali, fosse você comprando diz? rápido. A pronta entrega a gente não tem muitas opções, Mas se porque você a gente não pedir, trabalha com congelados, mas se você encomendar, geralmente para o prazo de 4 horas, assim, do horário que você faz o pedido, você consegue encomendar para tanto para retirar como para levar. E nos finais de semana, que é mais corrido, aí dá para você ligar lá para pedir já pro almoço, mas como a gente é pequeno, tem essa disputa, assim, é um agora, desafio pra gente fazer essa ô Ivan, logística. você é um cara muito calmo e bondoso. Você por dentro borbulha? Muito. Acho que a minha equipe que sofre muito com isso. Minha equipe é incrível, né? Assim, não só pelo tamanho, mas pela qualidade técnica mesmo de cada um e a forma como eles absorvem essa minha paixão por entregar mais e melhor. Então, eu acho que eu me mantenho calmo nos momentos que precisa, assim, mas ali no calor da emoção da operação, eu acho que eu me envolvo muito, assim. Aí a minha equipe que segura essa onda pra mim, assim, né? Não, Eles mas que você é um acabam cara tendo que que ficar estoura, que calmo. explode, não? Eu acho que na nossa área, infelizmente, é comum a gente explodir. Às vezes até explodir num nível hospitalar mesmo, né? Aham. Mas eu acho que a gente vem num caminho, assim, toda a gastronomia vem num caminho de mudança muito grande. Eu, né, de 18 anos que tenho já de formado na gastronomia, é muita mudança do que aconteceu nesse sentido. E, e porque a cozinha, ela entrega essa emoção, né? E do calor, de a gente ficar 8, 10, 12 horas em pé, a dificuldade, o desgaste, o deslocamento até o restaurante e a volta. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha 10 horas e ainda tem 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, é um nível realmente muito, muito Pesado. pesado. E... Mas é um processo de melhora constante, isso eu acho. Não só meu, na Lacura, mas também na gastronomia Você acha que como um está todo, melhorando a assim. gastronomia? Eu acho que tem que melhorar. Na Lacura a gente já faz escala 5x2. E a gente vem fazendo domingo sim, domingo não, desde a abertura. Então não é que as pessoas lá têm um domingo só por mês. E aí, até mesmo eu vejo muita gente argumentando contra o fim da escala 6x1, falando que, mas a pessoa acaba no dia de folga fazendo bico. Mas qual é o problema da pessoa fazer um bico no dia de folga? Se ela tem 2 dias de folga para fazer 2 bicos, é a opção dela, né? Isso não deveria ser um argumento para a pessoa não ter o direito, né, de fazer ou não, de descansar ou não, porque é um outro problema a pessoa tá precisando fazer um bico na, É. na folga. Não é a questão só da necessidade do descanso. E na gastronomia, eu acho que é urgente esse descanso. É urgente, a gente precisa todos dar uma desacelerada e descansar um pouco mais e tentar. é, Eu falo isso da boca para fora, porque minha última folga foi no carnaval, mas Você trabalha sábado, domingo direto. eu trabalho Segunda você segunda a não abre. segunda. Segunda, segunda, porque você está preparando na Porque segunda. segunda-feira é o dia, né, de tudo acontecer, aí terça-feira começa as produções. A gente tem muito evento no começo da semana e é a folga da maioria da equipe, então Mas você ainda segunda. hoje vai fazer as compras? Raramente, Mas já raramente. fez. Eu já fiz muito, fazia tudo, né? Antes eu nem tinha Fiorino, eu fazia ainda com o meu carro. Depois eu tinha Fiorino para entrar no Ceasa, agora depois a motorista, Mas né? você ia de Hoje madrugada? fui muito de madrugada, mas muito, muito. Eu conheço todo mundo no Ceasa por nome, todo mundo me conhece, porque eu fui muito mesmo, assim. E eu sou aquela pessoa que até hoje manda foto, mesmo não indo, eu mando foto e falo, Vicente, que tomate é esse? Eu nem falo mais nada, ele sabe o restante, porque eu já fui tanto lá falar no tomate.
E eu acho que essa conexão com o ingrediente é o nosso diferencial lá. E não tem como perder, mesmo eu não estando mais diretamente nas compras, né? Mas pelo menos 3, 4 vezes por semana eu ainda compro alguma coisa, né? Então não dá pra falar que eu não tô mais nas Você é compras. um cara que começou esse negócio com 2 irmãos, com a sua irmã e com o seu irmão. Foi meio traumático isso? Quer dizer, Não foi, foi foi traumático, difícil? foi difícil, é. A gente sempre sonhou trabalhar junto. Sempre sonhou trabalhar junto. E a Ana Laura confeiteira, o Ricardo sommelier, então não Tinha fazia tudo a sentido a ver. gente não. A gente chegou a trabalhar os três juntos com a Alex Atala, né? A Ana Laura na confeitaria, o Ricardo no serviço de sala do Dom, junto com a Gabi, né? Fazendo o serviço dos vinhos, sommelier. E eu trabalhava na parte dos eventos. E a gente saiu de lá montando um negócio juntos de eventos. Eu já fazia os eventos, já tinha algumas coisinhas, já tinha feito Como Penso Como. E aí, logo na sequência do Como Penso Como, que eles também trabalharam comigo, aí a gente. Minha mãe deu uma forcinha lá. Meu avô tinha falecido, eles tinham herdado uma herança de um sítio. E minha mãe falou: Olha, eu vou adiantar pra vocês essa parte de herança pra vocês montarem uma coisa. E a gente montou. Chamava Trix, nossa empresa. E foi muito legal. A gente fez eventos importantes, eventos de clientes legais. Mas foi muito desgastante para a relação familiar, porque a gastronomia ela já desgasta por si só, né? São muitas horas, é muita intensidade, a gente tem muita paixão, né? E aí quando a gente tem paixão no negócio, fica mais passional mesmo as coisas, né? Mas aí, assim, você Então, queria fazer, cada um dava um palpite, não qual era era o esse o grande. problema, não. Era mais a questão familiar mesmo. Aquela coisa de, sabe, de você saber a palavra que você tira o seu irmão do sério. E aí, então O gatilho, né? são situações que iam prejudicando mesmo a relação. E a gente sempre teve uma relação muito próxima, muito unida. Então, chegou num ponto de falar, ó, reconhecer que E realmente era estragar. melhor separar. E aí, hoje todos reconhecem que foi a melhor coisa, porque separadamente cada um conseguiu ficar mais tranquilo, né? Se dirigir para os seus próprios E negócios. focar mais cada um no seu negócio, né? Então, a Lacura tem muito meu. Não teria muito como ser diferente, né? Mas eles chegaram a trabalhar na Lacura. Na Lacura, não. Na Então, a Lacura, Lacura não. você abriu A depois que Lacura a eu abri Trix depois que a fechou. Trix fechou. Não, 2 quadras para baixo, com equipamentos que eram da Trix, comprei algumas coisinhas deles, fizemos um rolo com tudo, assim, né? E, e foi. E a loucura foi assim, né? Foi bem de pouquinho, assim. Eu comecei com 2 funcionários, e aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Em 5 anos a gente estava com quase 30. Não, mas não desanima porque vai dar tudo certo. Não, eu acho que a dificuldade vem muitas vezes para mostrar um caminho diferente, para colocar a gente de volta, talvez, no caminho certo, né? Mas o que que esse episódio te ensinou? Esse episódio me ensinou, eu acho, a estar mais dentro mesmo de tudo, porque são tantas coisas na operação que a gente acha que tá por dentro de tudo, assim, e acaba. Então, assim, é, esse episódio me fez estar lá no momento, junto ali, catando caco, fazendo muitas coisas que. Que era alguém que faria, digamos. Eu nem acho que é isso, mas era uma coisa que foi muito importante para eu entender, assim, né? Quão duro que foi chegar naquilo ali, né? Sabe? Cada tijolo que tá ali, cada cor de cada canto. Não é um projeto. Muitas vezes um projeto de gastronomia nasce, né? Com um grupo muito grande, muito dinheiro, aí contratam um escritório bacana, e aí ficam fazendo reuniões incríveis, comendo e bebendo bem, e fazendo projeto incrível. Eu acho incrível tudo isso. Já participei como consultor de projetos assim. E é muito diferente do da Lacura, né? Que é uma coisa ali na raça, que a gente pega um para fazer o outro e vai, e isso. Então, assim, eu carreguei muito material ali da obra no meu carro. E nesse processo eu troquei de carro várias vezes, porque foram muitos anos de muita, Muito de perrengue. muito trabalho, muito perrengue. É até difícil classificar, assim, né? O que 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 foi? palavra é essa, né?
que Perrengue você tem é aí para muita falar? coisa. Então, assim, eu acho que me conectou nisso, assim, sabe? De falar, nossa, olha o tamanho. Olha como Olha o você foi tamanho da capaz lá. também. É, olha onde a gente chegou, né? Olha quanta coisa, né? E nem isso, nem só pela repercussão, mas, sabe, de dar uma acordada e falar assim, nossa, olha o tamanho, olha tudo que estão destruindo, tudo que estão, olha, né, assim, pô, parou menos de meio semestre, 700 mil de prejuízo de faturamento. Como que a gente ia imaginar 5 anos atrás, quando a gente começou, Que ia ser que, isso. né, que 5 anos depois a gente ia estar enfrentando um problema desse tamanho? E que Isso é uma bom que a coisa gente tem a boa, né? capacidade para enfrentar É um isso. ruim bom, né? É um É, ruim que te dá força, porque você é, sabe que você é capaz de fazer. eu acho que a gente tem que superar, tem que, inclusive, pagar o perito do processo. Então a gente não Você pode está nesse parar. momento. Como é que eu vi que, na verdade, nós, todo o setor, te apoiou demais. Teve algum caso específico? Eu tive muito apoio de muita gente incrível, mas assim, acima de tudo, uma pessoa que me ajudou muito foi o Fred Sabag, assim, Que é que é advogado e advogado e um amigo incrível, assim, né? Eu tive muita gente apoiando. O tanto de gente que ofereceu ajuda, eu não conseguia nem responder e lidar com tudo aquilo, porque era muita gente se dispondo a ajudar. E então é até difícil, assim, acho que eu me sinto até mal de citar citar. algumas pessoas, assim, é que o Fred realmente toda semana aí tá comigo, até hoje, ajudando nessa luta, porque imagina que depois de tudo isso a gente ainda tem que investir para conseguir algum tipo de reparação de tudo isso, né? Bom, aí agora você retomou, você falou que você teve que fazer refinanciamento, alguma coisa. Eu fiz um refinanciamento, eu não fiz. Eu fiz assim um novo Pronamp para ajudar, mas assim não é nada perto de todo o prejuízo. O maior prejuízo saiu do nosso caixa mesmo e sangrou dessa forma, assim, sabe? Da gente voltar para esse malabarismo, que isso é uma coisa muito desgastante para quem tá no setor, assim, Você né? estava achando que você já estava tranquilão. Nem questão de achar que eu tava tranquilão, mas de poder chegar no dia 25 e ficar tranquilo. Não falar, ai meu Deus do céu, eu tenho X dias para conseguir Dinheiro. tantos, né? Porque é muito dinheiro uma folha de pagamento de 30 funcionários. Então, essa dor de cabeça é uma coisa muito difícil de. E agora, você ficou, nesse prejuízo, você ficou com esses 30 funcionários esse tempo todo? Os funcionários que eram freelancers do quintal, que No fim de faziam semana? trabalhos pontuais no fim de semana, a gente segurou alguns até o final de dezembro, porque a gente tinha muita demanda no Natal. Então, alguns a gente conseguiu segurar. E dos funcionários da casa, a gente segurou todos. Todos, porque a gente, na época também, era tanta demanda de final de ano, né? De E ceia e de festa. de tudo, porque final de ano é o momento que a gente faz o caixa para Faz o aguentar pé de essa meia. época, né? Então, por isso também que esse momento foi tão Dramático. dramático para nós, né? A gente Foi em era uma novembro de 2025. novembro de 2025, em janeiro a gente começava a férias coletiva e a gente argumentou isso e a gente entendeu que eles precisavam seguir com a obra porque ia ser um prejuízo muito grande para eles. E por isso a gente fez aquela proposta de sair da cozinha tudo, né? E é uma grande pena que não tenha vingado, porque teria sido difícil para nós também. Ninguém queria lucrar com a situação e ganhar dinheiro em cima da substituição do muro, né? Mas a gente queria que fosse minimizado todo esse transtorno. E agora, depois de tudo que aconteceu, a gente consegue, né? Palpar todo o transtorno, né? Olha só tudo que aconteceu, né? O tanto que foi difícil, assim, até mesmo na questão psicológica, né? Assim, pra gente Agora, calcular Ivan, isso. você nasceu em Bauru, é isso? Eu nasci em São Paulo, mas minha família é toda de Bauru. E você viveu lá. Dos 3 aos 18 anos eu vivi lá. E você gostava da sua vida no interior? Eu amo o interior, mas eu sempre vi pra frente, assim, sabe? Eu sempre quis. Eu nem tinha essa coisa de morar em São Paulo, mas eu quis sair, estudar fora, me profissionalizar e me tornar um profissional aqui em São Paulo pra voltar pra Bauru. A minha ideia era essa inicial.
Mas daí acabei Ficando. ficando, assim, né? Porque São Paulo é bom e ruim, né? São Paulo, eu acho incrível São Paulo. Tem muita coisa ruim, mas todos os lugares tem, né? Tem, é. Todos os lugares, mas eu acho que São Paulo, é, principalmente pra gente que vive, né, num ambiente super privilegiado, né, com vários e vários e vários privilégios, eu acho que é um lugar incrível, né? Assim, a gente tem que ter que reconhecer. Bom, então fala aí, dê umas dicas. Você, nesse período em que você não estava trabalhando, até estava, né? Porque você estava fazendo evento, mas fala aí os lugares que você recomenda em São Paulo para comer, para ver, para assistir, para Ai, ver, fazer alguma coisa no fim de semana, mas os lugares onde você vai comer. olha, eu gosto muito, faz tempo que eu não vou, mas por causa do ritmo de trabalho, assim, eu gosto muito do Bar do Luiz Fernandes, na Zona Norte, e gosto muito do Chime, é também desses lugares que eu vou assim com frequência, gosto de ir sozinho, sentar no balcão, ou, né, gosto muito. O Cepa, pra mim, não vou tanto como eu gostaria, mas é um restaurante muito Não é incrível. muito barato para a gente ir Ah, o e tempo tantos todo. lugares, São Paulo é isso, né, gente? A gente chegou num nível muito, né, eu acho que super merecido, inclusive as estrelas, todas, né, não só a, Alguns que as de ficaram três sem, a estrelas. gente também Não, está mas revoltado. não, mas eu acho que assim é ver como um todo, assim, né? No sentido de estar crescendo, de estar reconhecimento, de existir um reconhecimento do crescimento do desenvolvimento da gastronomia, e não necessariamente pro fine dining só, Uhum. né? Então, tem muita coisa, muita coisa. Eu amo a Carlos, eu A amo ir na Carlos, pizzaria? a Nossa, eu pizzaria, também adoro. Eu e, morava grudadinha nela, era um e tem um sofrimento, porque todo brownie. dia eu queria comer pizza. E tem um brownie lá, você já comeu? Na Já. panelinha de ferro, assim, Ah, é zero muito farinha. maravilhoso. É muito gostoso, assim. Às vezes eu vou lá só comer um brownie. E eu acho São Paulo incrível, tem muita coisa boa. O Jequitá eu amo Ai, muito. Jequitaia, o Sororoca. Sororoca, Tordesilhas, não dá pra falar poucos, assim. É, Mocotó. e a gente fala, né, dos asiáticos. Aqui eu estou falando da cozinha dos Ferrari, que outro dia eu falei que era longe, ai meu santo pai. Mas a gente roda essa cidade, né? Mas Você pra você comer com a qualidade da cozinha dos Ferrari, tem que ir muito mais tem que longe do ir. que, do que ir só Pois pra lá, né? é. Então, Agora eles estão no Rio de Janeiro. né? É. Que legal, que legal. Mas e aí? E você vai bastante, sai bastante? Eu saio menos do que eu gostaria. Eu saio menos do que eu gostaria. Eu já fui muito de sair pra restaurante, assim, de ir muito. Mas Eu acho que isso balada fez não. parte da minha. Balada eu vou de vez em quando. Eu gosto de balada mais underground, assim, no centro, nos Tem umas buracos dicas legais, boas aí para quem assim. gosta de underground. Eu fui numa festa agora, no final de semana, que chama Tesãozinho, que é Ai, muito que legal. legal, que é uma Onde é? festa muito especial. Ela é itinerante, cada vez acontece num espaço, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais, porque além da música ser boa, o espaço, ocupar a cidade de formas diferentes, eu acho que é uma coisa que faz a gente curtir Acender. mais a experiência mesmo, né? Muitas vezes essa coisa da balada, né? A gente fala sempre a mesma coisa, a mesma cortina e tal, É. mas uma festa que cada vez é num lugar diferente, com uma cor diferente, num lugar diferente, isso é muito legal, né? Eu adoro. E você, desde criança, curtia essa coisa de evento, de receber gente? Foi por isso que eu fui para a área da gastronomia, assim. Eu gostava de fazer festa. Eu e meus irmãos, a Ana Laura nem tanto, mas eu e o Ricardo, a gente com 16 anos, a gente já fazia festa open bar. Na época era tudo permitido, né? Mas a gente já fazia festa open bar. E que vendia ingresso, assim, e bebia à vontade. Drinks com vodka e cachaça, Todo mundo cerveja à menor de vontade. idade, uma Todo beleza. mundo menor de idade custava acho que R$ 35 o ingresso, sabe? E a gente fazia festas grandes, com 3 ambientes. A gente chegou na comissão de formatura do terceiro colegial, a gente fazia festas juntos com a Unesp de Bauru. De tão boas que eram as nossas festas Nossa, da comissão de isso em formatura. Bauru? Isso em Bauru. Ai, que pena E que eu aí, não quando fui. eu fui pra gastronomia, minha ideia era me profissionalizar aí na parte de entretenimento e tal, pra montar bar, balada. Eu gostava mais da coisa da festa, do noturno, da decoração, das luzes. Eu amava isso. Mas daí, quando eu caí na gastronomia, eu lembro de na primeira semana, assim, eu já entender que, Que era aquilo. que era aquilo, que eu ia ficar na cozinha, Mas sua assim. família cozinha?
Minha mãe cozinha muito bem, a minha avó, por parte de pai, que eu não conheci, cozinhava muito bem. Minha família cozinha legal, mas a gente não tem essa relação, assim, de ter crescido na beirada da saia da avó do fogão a lenha, sabe? Mas a minha avó cozinhava muito no sítio, com os ingredientes que ela plantava ali de uma forma amadora mesmo, assim. Então eu sempre tive uma relação, mas não foi daí. Eu acho que o que me prendeu muito na gastronomia foi a formação Waldorf. Você foi Waldorf. Eu fiz a minha formação do fundamental foi Waldorf. Em E Bauru? em Bauru, Escola Viver. E a formação Waldorf, ela te prepara para muitas habilidades, né? Então, quando eu caí na cozinha, eu tinha muita facilidade, eu percebi, assim, que eu tinha Então, mais quer dizer que se a facilidade inteligência mesmo. artificial vingar e tirar todos os empregos, você continua com o seu, porque tem as habilidades do Waldorf ali. Eu acho que a gastronomia, a inteligência artificial está ajudando bastante, mas acho que a gente vai ficar garantido por um tempo aí, né? Porque Não, eu acho que vai ficar garantido sempre. Eu a não acho gente, que ninguém a substitui. interpretação, a todas as artes, né? Uhum. Todas as artes. Por isso que a gente não tá vendo ainda shows de robôs e, né? Claro que tem inteligência artificial para colaborar com o show, para colaborar com o cardápio, né? Você usa Mas no seu não, dia a dia? não. Eu usei muito durante o processo do evento da COP, com a parte da linguagem, porque imagina, a gente fez toda a produção do evento com a agência de Londres. Então, assim, eu precisava de um inglês muito avançado ali para me garantir com os termos de que eu não ia cometer nenhuma gafe, que era um evento envolvendo muita diplomacia, muita coisa, né? Então, Mas eu usei muito esse evento nisso. foi para onde exatamente da COP? Você serviu quem? A gente fez um evento que acontece, chama C40. Então foi uma semana antes da COP, com os 40 maiores prefeitos do mundo. E como se fosse um evento que levanta algumas questões, é um pré-COP. E ele aconteceu no Rio, por causa né, Belém já estava com muita demanda lá, e esse evento era um evento importante, envolvendo uma estrutura grande, assim, de, de hotéis, de carros e tudo mais. Então a gente foi um evento muito legal, assim, foi um dos maiores eventos da minha carreira e, assim, emocionante, assim, de fazer, assim, o tamanho da equipe, da cozinha, de tudo que a gente E você foi lá fez. para Belém. Foi no Rio de Janeiro, Ah, no esse foi no Museu de Rio. Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então foi antes. Foi uma semana antes de Belém. Ah, sim, eu soube desse evento. É, que Foi legal. incrível. E ele foi todo vegetariano e vegano, que é um Jura? desafio, né, pra gente. E para os eventos é um desafio maior, porque você preparar carnes cozidas e assadas e depois, né, embalar a vácuo e regenerar é muito mais fácil do que legumes e verduras. Como que você. Então, fazer um menu vegetariano e vegano exige muita coisa fresca exatamente do dia, né? Que seja preparado na hora. Então, esse foi um desafio grande ali, assim. E tem alguma coisa na sua carreira de que você se arrepende? Ah, eu acho que não. Tudo valeu a Eu pena. acho que não, porque a gente se ferra bastante, assim, não assina contrato, e aí depois, né, tem problemas de pagamento ou acordos que não são cumpridos, e isso acontece bastante, mas Mas você eu acho que é sempre aprendeu. aprendizado, né? São sempre aprendizados, assim. A próxima vez que alguém vier falar pra mim que vai trocar meu Derrubar o muro muro. e que é pra eu ficar tranquilo, eu vou ouvir o amigo que disser cuidado, né? Então, Faz um assim, eu, contrato. eu acho que. Eu acho que a gente aprende muito, assim, né? Eu continuo tendo dificuldade de falar não. Então, assim, aparecem situações que eu sei que não vai ser bom e eu acabo aceitando, assim, né? Porque evento tem esse desafio de entregar, né? Muitas vezes E nem qual é um foi, evento. qual foi assim, a situação que, quando você está começando um negócio, você fala assim, né? Fala assim, olha, o cara chega e fala assim, olha, eu quero, mas eu quero que tenha um carro alegórico e que faça isso e que entregue aquilo, e todo mundo fala sim, Sim. porque você está começando. Tem alguma história pitoresca aí de que você falou sim, depois correu atrás? Eu acho assim, eu já fiz evento para grandes corporações que que parece que a gente está fazendo
né, que eles estão fazendo um favor de nos contratar. Então a gente acaba recebendo com 90 ou 120 dias após fazer o serviço. E, e isso é algo que, com um pouco mais de maturidade, a gente consegue negociar um pouco. A gente sabe que, né, então empresas assim, às vezes, negociando um lote de celulose é uma coisa. Agora, serviço é muito difícil você receber 120 dias depois. E hoje, com um pouco mais de experiência, não só na negociação, mas também, né, de poder exigir um pouco mais, eu acho que isso é algo que eu aprendi um pouco, assim, né, de não aceitar absolutamente todas as condições que um grande cliente, de que uma pessoa que você queira atender, te impõe, porque sempre tem que ser uma troca, né? Nunca pode ser uma relação de. Isso para tudo na vida, né? Mas para você ter uma relação legal com o fornecedor tem que ser legal com você e você tem que ser legal com o fornecedor. E você tem que ter essa, essa troca sendo equilibrada, senão fica. Não dura mesmo a relação, né? E você, além do muro, qual foi seu maior desafio? Ah, eu acho que o maior desafio, sem dúvida alguma, é o crescimento, assim, né? O crescimento é muito dolorido, muito sofrido, porque assim, a gente imagina, né? O tanto que a Lacura desenvolveu em tão pouco tempo, são muitas dificuldades que existem interpessoais e de estrutura, de tudo. Então, acho que Mas vale a pena crescer. vale a pena crescer, vale a pena crescer. A gente vem crescendo devagarzinho e constantemente e eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que faz, é meio inevitável, né, crescer, se você tem a oportunidade, porque você quer atender mais pessoas, você quer chegar em mais lugares, você quer. Então, nesse aspecto, vale a pena. Mas não necessariamente que você vai, né, ganhar mais dinheiro, ou ficar. Às vezes as pessoas falam, eu vou trabalhar mais para ficar mais tranquilo. Não, né? Ou para ficar rico, né? Não Não, vai. aí se ficar rico não é a nossa área, né? Não. Assim, se você As pegar. pessoas não acreditam nisso, né? Elas acham que dono de um negócio que atende a COP e bufês de 1.500 pessoas, Muito dinheiro. E o glamour também, né? Eu gosto de me apegar é, mais nessa história do glamour, que as pessoas acham que é é, super glamuroso, assim, né? Nem mas imagina como é o nosso dia nossa, é fazendo um pesado. evento desse, assim, né? Você não tem tempo de colocar um curativo na bolha do pé, assim, muitas É, vezes, né? é. E... Mas é um desafio, assim, né? Para mim, eu acho que o crescimento, ele traz o aprendizado de todas as formas, assim, né? Errando ou não, né? E legal você ter quando você tem um time que suporta, não só suporta o erro ali para, né, pra gente conseguir superar e contornar as situações, mas também procura melhorar, eu acho que vai sendo um Agora, pouco se uma mais pessoa suave, pergunta, assim. se você tivesse que dar um conselho para quem vai entrar na área de gastronomia, qual seria? Eu acho que é se apegar no que gosta, assim, né? Porque se não tem como a gente estar nessa área sem gostar, assim, né? Se você pegar o tanto que um cozinheiro trabalha, se você for qualquer outra profissão, a pessoa vai ganhar mais, assim, porque a gente trabalha muito, a gente se envolve muito, a gente se entrega muito. E aí eu acho que se a gente se desloca do que move a gente naquilo ali, a gente vai ficar infeliz, porque não vai ser o financeiro a motivação, não vai ser, né, o descanso. Então, pô, Qualidade de seu vida. amigo tá casando e você tá lá trabalhando em mais um dia normal, não é que você tá, né? Então, assim, às vezes você perde um velório de alguém muito importante. É muito complicado essa relação que a gente tem com o trabalho, assim, né? E então, se não tiver Você já paixão, perdeu o velório de alguém importante? já perdi velório de gente importante, já perdi Casamento, casamento de festa. amigo, muita coisa. E você se apazigua, não tem Eu consigo jeito. me lidar bem com isso, assim, mas é doloroso mesmo, assim. Depois, é, se você ficar pensando muito assim, né? Porque não volta atrás, né? Então, é complicado. Você tem que. Aí é isso, né? Vamos se apegar. Então, assim, às vezes eu tava perdendo uma ocasião importante com a minha família para entregar para outros, assim, né? Eu não. O último Natal que eu passei com a minha família, eu não me recordo qual foi. Que eu passei com os meus pais. E eu, não é que eu passo o Natal com meus amigos, eu sempre passo trabalhando na casa de alguém, assim, sabe? Ah, você sempre é contratado.
sempre trabalho. No dia de Natal a gente faz muitas ceias de entrega, né? Mas presenciais a gente faz umas 5, 6 ceias por E aí. você que vai. Vai uma equipe em cada e eu dou um pulinho em quase todas, assim. Tento ir em quase todas. E nisso, como é que fica a sua relação afetiva? Ai, tem que ser. A pessoa tem que ser muito parceira, assim, né? Eu tenho sorte, assim, do meu companheiro ser super compreensivo, porque é difícil, assim. Não é só que você não está lá o tempo todo. Na hora que você está, você muitas vezes não tá, né? Porque é muito cansativo. Às vezes você tá exausto, apagando, assim, né? Dormindo no Uber, Na assim, na conversa. conversa mesmo. Então, é, Precisa amar demais. precisa de muita parceria mesmo. Amar a gente ama. Pra estar numa relação a gente ama, né? Mas precisa, além de amar, tem que ter muita parceria, assim. Nisso eu tenho sorte, assim. Minha mãe também é muito. Minha mãe também tá sempre muito presente, mas ela é super. Entende, assim, ó, não é nem a questão do espaço, porque ela me manda mensagem a qualquer hora, ela sabe que ela pode mandar, mas ela sabe que às vezes eu não tô respondendo e não é por não estar dando atenção, ou é porque realmente eu Não tô dá. ferrado, não tá dando, sabe? Então, eu acho que as relações afetivas, elas precisam disso, de compreensão, assim, até a amizade. A amizade tem que saber que não é sempre que você vai encontrar aquela pessoa. Mas quando encontrar, que seja legal, né? E é tão comum encontrar as pessoas falando, nossa, você tá tão cansada. Você acha? Ou seja, mas dê graças a Deus que você ainda consegue sair de vez em quando. Não, a gente tem que fazendo o que gosta, a gente tem que se divertir mesmo cansado, assim, eu acho que é isso que Bom, eu... Ivan, nós aqui desejamos que você tenha absoluto sucesso nessa empreitada aí, que não vai ser fácil, mas que tenho certeza que você vai se dar bem, porque você vai ter sorte, você tem. E tá todo mundo com você, as energias estão todas boas para Ai, você. obrigado. Então, eu Obrigado mesmo. desejo isso a você e desejo também que essa construtora e essas duas empresas aí ponham a mão na consciência, porque aqui se faz, aqui se paga, não é? Até mesmo os moradores do prédio, eu fico pensando, né? Eles vão comprar lasanha daqui um ano e Puta, meio puta lá comigo, astral, assim, né? né? Será que eles vão saber tudo que fizeram com o nosso empreendimento ali do lado, né? Então, é o que a gente espera, que exista um mínimo de, sabe, até mesmo para construir qualquer tipo de acordo, né? E encerrar de uma forma minimamente Civilizada. civilizada, assim, né? E não de uma forma como um jogo mesmo, né? De xadrez. Bom, muito obrigada, Ivan, por ter vindo aqui. A Ah, eu que gente agradeço. espera realmente que você tenha muito sucesso. Ah, obrigado, eu que E a agradeço. comida do Ivan é show. É. É uma delícia. Venham no quintal provar ou peçam pra Isso, rotisserie. peçam Ou me também. chame pra ir na sua casa cozinhar, que é Nossa, melhor olha, aí, ainda. aí já é luxo. Aí é luxo. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço.